Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geometria plana, dando continuidade às nossas aulas e, mais especificamente, a gente vai falar sobre figuras planas. Então, primeira coisa é definir o que é geometria plana. A gente pode dizer que geometria plana é o ramo da matemática que se dedica ao estudo de figuras que só têm duas dimensões, comprimento ou largura, figuras 2D no geral. Os elementos primitivos da geometria plana são ponto, reta e o plano. E a gente também pode chamar a geometria plana de geometria euclidiana. Bem, vamos para alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é o ponto, que é a representação de uma posição no espaço sem dimensões físicas. É o elemento mais básico da geometria. Bem, reta é uma linha infinita que se estende em ambas as direções infinitamente, sem um começo e sem um fim. Ela só possui uma dimensão, que é o comprimento. Nós temos também o segmento de reta, que é uma parte delimitada da reta, definida por dois pontos extremos. Possui comprimento mesurável e finito. Basicamente, é quando a gente pega e corta uma reta, nós temos um segmento de reta. Temos também a semirreta, que é uma reta com ponto de início definido, mas que se estende infinitamente em uma única direção. E, por fim, nós temos os ângulos, que são espaços compreendidos entre duas semirretas que partem do mesmo ponto chamado de vértice. É sempre medido em graus. Bem, vamos falar sobre as principais figuras planas. Temos o triângulo, que é formada por 3 lados e 3 ângulos. A soma dos ângulos internos é sempre de 180 graus e é a base para muitos cálculos geométricos. Nós temos também quadrado com 4 lados e todos os ângulos igual de 90 graus. O retângulo, que tem 4 lados com ângulos retos, onde os lados opostos são paralelos e iguais. Losângulos, que são quadriláteros com 4 lados iguais, mas um ângulo que não necessariamente é um ângulo reto, ou seja, não é necessariamente um ângulo de 90 graus. Suas diagonais se cruzam perpendicularmente. Trapézio, que é uma figura de 4 lados, onde apenas 2 lados são paralelos entre si, são chamados de base do trapézio. Temos também o círculo, que é um conjunto infinito de pontos equidistantes do centro, ou seja, com uma mesma distância do centro. E essa distância, que é sempre constante em todos os pontos do círculo, é chamado de raio. Então, vamos classificar os ângulos que existem. Nós temos os ângulos agudos, nós consideramos ângulos agudos todos os ângulos menores do que 90 graus. Quando a gente fala de ângulo reto, é um ângulo que forma exatamente 90 graus. Forma um L perfeito, base para os quadrados e retângulos. Temos um ângulo obtuso, a gente considera um ângulo obtuso aquele que é maior do que 90 graus, e um ângulo raso, que é um ângulo exatamente de 180 graus, ou seja, uma linha reta. E, claro, que falando de figuras planas, a gente precisa falar da área delas. Então, vamos ver a área de cada uma das figuras planas. Do triângulo, a gente tem que a área do triângulo é igual a BH sobre 2, onde B é a base, H a altura, e essa altura é perpendicular à base. O quadrado é L quadrado, a área é igual a L quadrado, onde L é a medida do lado. Retângulo,
base vezes altura, losango, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. No trapézio, a gente tem que a área é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E no círculo, a gente tem que a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, vamos fazer um exemplo prático, onde o problema proposto fala que a gente tem que calcular a área de um triângulo com as seguintes medidas: base igual a 10 centímetros e altura igual a 8 centímetros. Então, a gente vai aplicar a fórmula da área de um triângulo, que é BH sobre 2. Então, a gente vai fazer que a área vai ser igual a 10 vezes 8 dividido por 2. Logo, a área desse triângulo vai ser de 40 centímetros quadrados. Muito importante, a gente está multiplicando centímetros por centímetros, então, obviamente, teremos centímetros quadrados. Se fosse metros, seriam metros quadrados e assim por diante. Quando a gente está falando de área, a gente está falando de uma medida ao quadrado. E, para finalizar, a gente pode falar um pouquinho sobre o porquê de estudar figuras planas. Bem, elas são a base para a geometria espacial, que são são sólidos geométricos que envolvem mais dimensões. E se você não entender essa parte de geometria plana, vai ser bem complicado entender geometria espacial. São questões extremamente cobradas em vestibulares no geral, e sem contar que elas aumentam a nossa capacidade de raciocínio lógico. Com isso, a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!